Até aqui, nós discutimos sobre a transformada Z bilateral, desenvolvemos alguns pares de transformadas, considerando sinais são causais, não causais e anticausais, e também discutimos um pouco sobre as propriedades da transformada Z bilateral. Agora, a intenção é particularizar essa análise pensando apenas em sinais e sistemas que são causais. Nesse contexto, a gente passa então a lidar agora com a transformada Z unilateral. A transformada Z unilateral serve para um caso particular de sinais, que são os sinais ditos causais. Nos sinais causais, x de n é zero quando n é negativo, ou seja, um sinal que é dito causal, ele é não nulo apenas para valores de n positivos e é zero para valores de n negativos. E a transformada Z unilateral nada mais é do que um caso particular da transformada Z bilateral, onde o limite inferior do somatório, ao invés de ser menos infinito, agora passa a ser zero. Afinal de contas, x de n é zero para n menor do que zero. Logo, esse somatório seria zero para n menor do que zero. Por conta disso, essa expressão que nós temos agora é uma expressão particular e só serve para sinais que são causais. Para deixar isso bem explícito, nós podemos colocar aqui um x de u para indicar que é a transformada Z unilateral. Para sinais causais, a transformada Z unilateral ela possui uma única inversa. Desta forma, não é necessário especificar explicitamente a região de convergência. Isso já está implícito em x de z. Afinal de contas, quando eu tenho um sinal causal, a região de convergência é externa ao círculo com maior raio. E o raio desse círculo é dado pelos polos da função. Então, pensando num caso geral, onde nós temos uma função, um polinômio em z no numerador e um polinômio em z no denominador, basta fatorar o polinômio do denominador, olhar quais são os polos dessa função, identificar qual deles é o polo de maior valor, e a região de convergência é, obviamente, externa a esse polo de maior valor. Por consequência, não precisa ficar explicitando agora toda vez, módulo de z maior do que... Isso já está implícito na própria transformada. Geralmente, a terminologia transformada Z é utilizada para se referir à transformada Z unilateral. Isso vocês vão perceber na grande maioria dos livros. Eles falam transformada Z, mas o que eles apresentam efetivamente já é a transformada Z unilateral. Antes da gente seguir com as propriedades da transformada Z unilateral e discutir um pouquinho mais, vamos determinar a transformada Z desses sinais que estão em tela. Esses sinais são todos causais e a ideia é utilizar o ferramental que nós já conhecemos. Então, no item A, nós temos que x de n é igual a delta de n menos k, sendo k maior do que zero, ou seja, esse impulso ele está atrasado por k amostras. Plotando esse sinal, nós vamos perceber que x de n é igual a um impulso que ocorre no instante de tempo k e todas as outras amostras são zero. Para determinar a transformada Z, poderíamos partir, por exemplo, da definição da transformada Z unilateral. Então, xu de z seria o somatório de n de zero até infinito, x de n, z na menos n. Como o nosso x de n é delta de n menos k, basta substituir aqui e nós vamos ter, então, um somatório de n de zero até infinito, delta de n menos k, z de menos n. Essa função impulso ela é diferente de zero para n igual a k. Logo, basta avaliar o meu z, ou seja, essa função resultante, quando n é igual a k. Com isso, eu consigo concluir, então, que o x de z, nesse caso aqui, vai ser igual a z de menos k. E a região de convergência está implícita, porque o sinal é causal. Observe, então, que nós temos agora um novo par de transformada, que é o delta de n menos k, tem como transformada z de menos k. Esse sinal do item B, nós já conhecemos da transformada, afinal de contas, nós temos um parzinho que diz que gama de n, u de n, tem como transformada z menos gama.
Logo, se eu faço gama igual a 1, o que eu vou obter aqui vai ser então que U de n tem como transformado z sobre z menos 1. E, obviamente, não estou explicitando a região de convergência porque a região de convergência já está implícita nessa transformada. No item C, nos é pedido a transformada de gama n menos 1 U de n menos 1. O que nós sabemos? Que gama n, U de n, tem como transformada z sobre z menos gama. E nós também sabemos que se eu desloco o sinal no tempo, ou seja, x de n menos k, isso implica em multiplicar a transformada do x de z por z na menos k, x de z. Portanto, o que nós concluímos aqui? Que gama de n menos 1, U de n menos 1, tem como transformada z na menos 1, que multiplica a transformada do gama n U de n, ou seja, z sobre z menos gama. Esse z cancela com esse, e com isso nós então percebemos que gama n menos 1 U de n menos 1 tem como transformada 1 sobre z menos gama. No item D, nós temos a diferença de duas funções de grau, uma iniciando para n igual a 0 e outra iniciando para n igual a 5. Com isso, nós podemos concluir que a transformada z ela é dada por x de z. A transformada z do U de n nós já conhecemos, está aqui. Então, seria dada por z menos 1, menos a transformada de z de U de n menos 5. Esse deslocamento no tempo nós também já conhecemos, o que ocorre no domínio z. Então, se eu desloco no tempo, no domínio z eu pego o meu x de z e multiplico por z na menos k. Nesse caso, estou deslocando por 5, então seria z na menos 5, vezes a transformada do U de n, que é z menos 1. Portanto, o que nós temos então é que U de n menos U de n menos 5 tem como transformada z1 menos z na menos 5 sobre z menos 1. Então está aqui mais uma transformada desses sinais aqui que nós tínhamos na tela, usando pares e propriedades que nós já conhecemos. Só o primeiro que nós acabamos determinando usando a definição. Aqui eu deixo o resultado para vocês conferirem depois. Nesse exemplo, o objetivo também é determinar a transformada z. Nós observamos aqui também que esse sinal é causal, afinal de contas, ele é não nulo apenas para valores positivos de n. Nesse caso, ele é não nulo para n igual a 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a ideia é determinar a transformada z desse sinal de duas formas distintas. A primeira forma que nós poderíamos considerar seria representando esse sinal como U de n menos 4 menos U de n menos 10. E aí, nesse caso, o que nós teríamos? Um cancelamento entre a parte positiva e a parte negativa dessas componentes do 10 em diante. Fazendo isso, o que nós podemos perceber? Que a transformada z desse sinal aqui seria dada por x de z igual a z na menos 4 vezes z menos 1 menos z na menos 10 vezes z menos 1. E isso poderia ser representado como x de z é igual a z menos 4 menos z na menos 10 sobre z na menos 1. Então, essa é uma das formas de representar a transformada z desse sinal que está em tela e é muito semelhante ao que nós fizemos no item D do exercício anterior. Outra forma de representar esse sinal seria usando funções impulso. A gente sabe que o impulso de Kronecker, ou seja, o impulso de tempo discreto, ele é 1 apenas quando o argumento da função é 0. Então, para produzir um impulso aqui no n igual a 4, o que nós faríamos? Delta de n menos 4. Quando o n é 4, fica 4 menos 4, ou seja, delta de 0, e delta de 0 é 1. Mais delta de n menos 5, mais delta de n menos 6, mais delta de n menos 7, mais delta de n menos 8, mais delta de n menos 9. Ao aplicar a transformada z sobre isso aqui, o que nós sabemos? Nós acabamos de determinar aqui delta de n menos k
tem como transformada z, z de menos k. Logo, isso aqui resultaria em x de z, vai ser z de menos 4, mais z de menos 5, mais z de menos 6, mais z de menos 7, mais z de menos 8, mais z de menos 9. Então, essa seria outra forma de representar a transformada z desse sinal que nós temos em tela. E essas duas transformadas são equivalentes. Para isso, bastaria representar essa transformada em azul como um somatório que vai de 4 a 9. E a hora que você aplica o somatório, você vai acabar obtendo como resultado aquela expressão que nós temos ali em vermelho para o sinal. Então, tanto faz um caminho ou o outro para determinar a transformada z desse sinal que está em tela. Como são poucos valores não nulos aqui, fica fácil representar isso como um conjunto de impulsos. Caso tivesse muitos termos, aí talvez não faria mais sentido, não seria útil essa abordagem representando através de funções de impulso. Aqui eu deixo o passo a passo dessa abordagem usando funções de impulso. Aqui eu deixo o passo a passo usando a abordagem através das funções de grau. E aqui eu trago, de forma explícita, como que eu consigo representar ou reescrever essa função x de z, que é z de menos 4 até z de menos 9, naquele outro formato, que é esse dado aqui embaixo. Basta representar esse z de menos 4 até menos 9 como um somatório, está aqui a representação disso, reconhecer que esse aqui é o nosso R e aplicar essa solução que nós já conhecemos de outros momentos da disciplina. Uma vez que eu aplico isso e faço a substituição apropriada, o que eu acabo tendo é que x de z é igual a z menos 1, vezes z na menos 4, z na menos 10. Ou seja, tanto uma representação quanto a outra é válida para esse sinal que foi apresentado. No livro do LaTeX ou em qualquer outro material apropriado, vocês vão encontrar uma tabela com um monte de pares de transformada z de diferentes sinais. Esses pares eles foram deduzidos detalhadamente pelo professor Marcos Matsu, da UFSC de Blumenau. O professor Marcos é meu colega, meu amigo, e ele disponibilizou esse PDF com a dedução de cada um desses pares. Eu recomendo fortemente que vocês peguem esse material no GitHub e desenvolvam pelo menos alguns desses pares para que vocês criem o sentimento de como que você manipula aquele somatório até obter a devida representação daquele sinal no domínio Z. Ou seja, até que você encontre o par que relaciona o sinal no tempo e a transformada Z equivalente daquele sinal. Esse material tem todas as fórmulas e os passos necessários para que você consiga compreender como que cada um daqueles pares foi obtido. E depois, mande um e-mail para o Marcos, agradecendo pelo material que ele disponibilizou. Vamos agora discutir um pouquinho sobre as propriedades da transformada Z unilateral. O que vocês vão perceber? Que a maior parte das propriedades são exatamente iguais às propriedades da transformada Z bilateral. E tem algumas que têm alguns ajustes. E eu vou tentar destacar esses detalhes agora nessa parte do material. Então, a primeira propriedade da linearidade. Não tem nada de diferente em relação ao que nós tínhamos antes. A questão é, eu tenho dois sinais no tempo, x1 de n, que multiplica o de n, a fim de tornar esse sinal causal, ou seja, o sinal resultante é causal. E esse sinal é somado com x2 de n vezes o de n, que também é um sinal causal. O resultado disso no domínio Z seria somar x1 de z mais x2 de z e ponderar pelas mesmas constantes usadas no tempo, ou seja, C1 e C2. A demonstração segue aqui na parte de baixo da tela. Basta resolver uma vez, vocês vão ver que ela é bem direta. A segunda propriedade diz respeito ao deslocamento no tempo. Ou seja, se eu tenho um sinal x de n que é causal, dado que ele está sendo multiplicado por o de n, o que ocorre é que, se eu desloco esse sinal no tempo por k amostras, no domínio Z, o que eu enxergo aqui é Z
de menos k, x de z, para k maior do que zero. A demonstração dessa propriedade segue aqui. Vocês vão perceber que ela é bastante direta, basta ir substituindo e analisando ali termo a termo, não tem nenhuma dificuldade de entender. Nesse exemplo, a intenção é utilizar a propriedade de deslocamento e também destacar o que acontece quando o meu x de n e o u de n não estão sincronizados, ou seja, os dois estão em instâncias de tempo diferentes. Precisa de uma manipulação adicional a respeito disso. Para desenvolver esse exercício, a intenção é utilizar esse sinal x de n, que é dado por esse gráfico que nós temos na tela. Então, ele é um sinal não causal que vai de menos 5 até 5. Se eu multiplicar esse sinal por u de n, o que ocorre é que todas as amostras para n negativo vão ser zero, restando apenas as amostras para n maior ou igual a zero. A ideia aqui é utilizar a propriedade de deslocamento, como eu mencionei. E o que ela estabelece? Ela estabelece que x de n menos k, u de n menos k, produz no domínio z, z de menos k, x de z. Nos é pedido aqui a transformada z de x de n menos 1, u de n menos 1. E nós sabemos que a transformada z de x de n menos k, u de n menos k, seria igual a pegar o nosso x de z, da transformada do x, e multiplicar por z de menos k. Logo, o que eu tenho aqui, então, é que y de z vai ser igual a z elevado a menos 1, afinal de contas, nós temos uma única amostra aqui atrasada, vezes o x de z. Já no item B, o que eu quero destacar aqui? Que o x de n menos 1 e o u estão em instante de tempo diferente. Logo, para poder aplicar aqui a propriedade, eu preciso que tanto o x de n quanto o u de n tenham o mesmo deslocamento de k amostras. E para manipular isso, o que nós poderíamos fazer? Pegar o nosso x de n menos 1 e multiplicar ele por delta de n mais u de n menos 1. O que vai acontecer aqui? Se eu olhar para esse sinal aqui no gráfico, o que nós vamos ter? Aquele delta vai ocorrer na origem, e o u de n menos 1 é uma função degrau que começa para n igual a 1 e segue para n negativo, ela é zero. Logo, esse termo entre colchetes ele é exatamente igual a u de n, eu só mudei o formato de representação. Com isso, o que eu poderia fazer? Pegar esse x de n e multiplicar pelo primeiro termo e pelo segundo, a fim de obter alguma coisa como x de n menos 1 delta de n mais x de n menos 1 u de n menos 1. Ao fazer isso, nós percebemos que aquele segundo termo agora tem o mesmo deslocamento tanto no x quanto no u, o que é bom, encaixa certinho na propriedade que nós temos lá em cima. Resta agora manipular esse primeiro termo. E aí eu chamo a atenção do seguinte: essa função impulso ela é diferente de zero, ou seja, ela é 1, somente quando n é igual a zero. Portanto, eu estou interessado no valor do x apenas quando a função está avaliada no n igual a zero. Nesse caso, o que nós teríamos aqui é x de 0 menos 1, sobra o x de menos 1, vezes o delta de n, mais x de n menos 1, u de n menos 1. Agora, nós poderíamos determinar a transformada z dessa expressão. Então, nós teríamos que y de z é igual a essa constante, x de menos 1 é uma constante que está multiplicando essa função impulso, que é a função de n. Então, a constante aparece aqui, multiplicando a transformada z do impulso. O impulso acontece na origem. Logo, a transformada z dele é 1. Afinal de contas, nós acabamos de derivar que delta de n menos k tem como transformada z de menos k. Nesse caso, nós temos em tela o k vale 0. Z na 0 é 1, sobra o 1 ali embaixo. Mais a transformada z de x de n menos 1, u de n menos 1, que é z de menos 1, x de z. E com isso, nós acabamos de determinar a transformada z do item B. No item C, nós também temos um caso onde o x de n está deslocado de 2 e o u de n não está deslocado. Nesse caso, precisamos manipular a expressão para escrever isso de tal forma que
fique x de n menos 2, u de n menos 2, mais alguma coisa. Então, para fazer isso, o que nós vamos fazer? A mesma estratégia que nós usamos antes. X de n menos 2 vezes delta de n mais delta de n menos 1 mais u de n menos 2. Se eu esboçar esse sinal, que é composto por delta de n, nós teríamos um impulso na origem. Delta de n menos 1 seria o impulso para n igual a 1, amplitude é 1. E u de n menos 2 seria uma função de grau que inicia em 2. Ou seja, isso aqui é a própria definição do meu u de n. Se eu faço o produto agora, x de n menos 2, delta de n, x de n menos 2, delta de n menos 1, x de n menos 2, u de n menos 2, o que eu vou ter aqui é que o resultado vai ser x de n menos 2, delta de n, mais x de n menos 2, delta de n menos 1, mais x de n menos 2, u de n menos 2. Agora, eu preciso avaliar o que acontece nesse primeiro termo, e eu posso dizer que isso aqui vai ser diferente de zero para n igual a zero. Logo, basta avaliar essa função x quando n é zero. Quando n é zero, isso aqui vira x de menos 2, delta de n. Nesse segundo termo, nós temos que delta de n menos 1 vai ser diferente de zero quando o n for igual a 1. Logo, basta avaliar esse x de n quando o n é 1, vai ficar 1 menos 2, delta de n menos 1. E esse terceiro termo já está no formato exato que nós precisamos, que é o mesmo deslocamento no x e no u. E a transformada aqui vai ser y de z é igual a x de 0 menos 2 é menos 2. Delta de n tem como transformada 1, mais x de 1 menos 2 é menos 1, então x de menos 1, vezes a transformada z de delta de n menos 1, que daria z de menos 1, mais a transformada z de x de n menos 2, u de n menos 2, que é z de menos 2, x de z. Com isso, nós temos agora também a transformada z do item C. E o que é importante a gente levar adiante aqui? Que é necessário que tanto x quanto u estejam sincronizados ali. Caso contrário, eu tenho que fazer o devido ajuste para poder determinar a transformada z usando a propriedade apresentada. Aqui eu deixo as respostas do item A, B e C e eu recomendo fazer pelo menos uma vez essa manipulação para entender o raciocínio. Nesse gráfico eu trago a ilustração. Então, originalmente nós tínhamos x de n. Quando eu multiplico isso aqui por u de n, aquelas amostras que ocorriam para n menor do que zero são agora zero. Afinal de contas, eu multiplico um zero. Se eu desloco de 1, ou seja, produzo x de n menos 1, u de n menos 1, o que ocorre é que eu pego esse sinal aqui e desloco de uma amostra, ou seja, essa amostra aqui vai uma para trás. Com isso, eu tenho então que o meu sinal começa agora em 1, 2, 3 e assim vai indo. E por sua vez, se eu faço x de n menos 1, u de n, o que eu estou fazendo aqui é deslocando x de n menos 1, u de n menos 1, que produziria esse conjunto de amostras aqui, e também trazendo aquela amostra que eu tinha para x de menos 1 para a origem, que foi o que a gente acabou de fazer ali na nossa manipulação. Então, de novo, o que é importante? Observar que se porventura os sinais estiverem com deslocamentos diferentes, alguma manipulação adicional é necessária além de aplicar a propriedade do deslocamento na transformada z diretamente. Nesse slide eu trouxe as expressões que nós usamos, então x de n menos 1 vezes u de n é igual a z na menos 1 x de z, mais x de menos 1. Eu tenho também que x de n menos 2 vezes u de n tem como transformada z elevado a menos 2, x de z, mais z na menos 1, x de menos 1 mais x de menos 2. E aqui eu deixo uma expressão generalizada quando o x está deslocado de k amostras e u não tem deslocamento. Essa expressão, ou essas expressões, elas são importantes quando nós vamos lidar com equações de diferenças. Vocês vão perceber que são elas que nós utilizamos para realizar a manipulação adequada da expressão. A terceira propriedade é a propriedade da convolução, que é exatamente igual ao que nós tínhamos discutido anteriormente, ou seja, a convolução de dois sinais no tempo.
resulta no produto entre x1 e x2. A demonstração ela é bastante direta, está demonstrada aqui nessa parte de baixo da página. Recomendo fazer pelo menos uma vez para entender o racional por trás. Nós temos também a propriedade da multiplicação no domínio Z, segue tal qual nós tínhamos no caso bilateral. Então, o que nós observamos aqui? Se eu tenho um sinal x de n, que é causal, e esse sinal está sendo multiplicado por γ elevado a n, ou seja, por uma exponencial discreta, no domínio Z, isso implica em substituir o Z por Z sobre γ. A demonstração dessa propriedade segue de forma direta, como apresentada aqui nessa parte de baixo do slide. Nós temos como propriedade número 5 a multiplicação por n, que é exatamente igual ao que nós tínhamos no caso bilateral. Então, o que nós observamos aqui? Que se nós temos um sinal x de n, o de n, ou seja, que ele é um sinal causal, e nós multiplicamos esse sinal causal por n, o que acaba ocorrendo no domínio Z é pegar a transformada do nosso x de n, que seria o x de z, deriva essa função em relação a z e multiplica por menos z. A demonstração dessa propriedade ela segue apresentada aqui, bastante direta também, e essa demonstração foi apresentada pelo João Coelho e pelo Matheus Fiorentin, que foram meus alunos no segundo semestre de 2016. Nesse exemplo, o objetivo é determinar a transformada z desse sinal x de n, que é n o de n. E a ideia é utilizar a propriedade da multiplicação por n, que é dada por n x de n o de n, e isso no domínio Z implica em derivar o x de z em função de z e multiplicar por menos z. O que nós observamos então aqui? Que o sinal que nós queremos transformar seria x de n, que é igual a n u de n. Não faz diferença alguma multiplicar isso aqui por u de n novamente, porque seria basicamente multiplicar 1 por 1 nos mesmos pontos, né? Então, colocar isso ou não colocar não faz diferença alguma. Eu sei que a transformada disso para o domínio Z ela seria igual a x de z, que é dado por menos z de dz, a transformada z do u de n. E a transformada z do u de n nós já conhecemos, que é z sobre z menos 1. Ou seja, resta só eu derivar essa função em relação a z e depois multiplicar por menos z. Então, a derivada aqui seria menos z vezes u sobre v. Então, nós teríamos v du, que é z menos 1, vezes a derivada de z, que vai ser 1, menos u, que é o nosso z, vezes a derivada do z na menos 1, que vai ser 1 também. Tudo isso dividido por z na menos 1 ao quadrado. Isso vai produzir no numerador alguma coisa como z menos 1 menos z. Esse z aqui eu posso cancelar com esse menos 1 cancela com esse menos que está aqui na frente do numerador. Portanto, o que eu acabo obtendo é que a transformada z de n u de n seria igual a z sobre z menos 1 ao quadrado. Então, nós temos aqui mais um par de transformado. Aqui eu deixo o desenvolvimento, mas o resultado é exatamente esse que nós acabamos de obter. A sexta propriedade diz respeito à reversão no tempo. O que nós temos aqui? Nós temos um sinal que é causal, x de n u de n, tem como transformada z, x de z. Se eu realizo a reversão no tempo, o que eu faço no domínio z é substituir o z por 1 sobre z. Mesma coisa que nós já havíamos discutido anteriormente. A demonstração segue tal como consta aqui na parte de baixo do slide. A propriedade número 7 diz respeito ao valor inicial e ao valor final. Então, o que nós temos aqui? Considere que x de n, u de n, tem como transformada z, x de z. Se eu estou interessado no valor de x de 0, ou seja, qual é o valor que aquele sinal tem no tempo na posição 0, ou seja, na amostra 0, basta, no domínio z, eu pegar o meu x de z e avaliar ele para limite de z tendendo ao infinito. Quando eu faço isso, o resultado que eu obtenho é o x de 0.
Por sua vez, se eu estou interessado em x de infinito, ou seja, eu quero saber qual é o valor que esse sinal vai ter lá em regime, o que eu faço é pegar o x de z, multiplicar por z na menos 1 e avaliar o resultado desse produto para z tendendo a 1. Ao fazer isso, o que eu vou observar é em qual valor esse sinal vai parar lá em regime. Isso é interessante quando a gente não quer realizar a transformada inversa do nosso x de z por domínio do tempo para avaliar qual é o valor que aquele sinal teria na origem e qual é o valor que ele teria em regime. A intenção aqui dessa propriedade é o quê? A partir da própria transformada z, nós já conseguimos inferir qual é o valor inicial do sinal e qual é o valor final que ele vai produzir em regime. A demonstração dessa propriedade, ela segue aqui no rodapé da página, é bem interessante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que y de z tem que ser avaliado no limite de z tendendo a infinito. Então, nós poderíamos começar usando a própria definição da transformada z unilateral. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com as propriedades unilaterais. Isso seria o quê? O limite de z tendendo a infinito, do somatório de n de 0 até infinito, x de n, z na menos n. Esse z na menos n poderia ser escrito como x de n sobre z elevado a n, que é o que foi feito nessa segunda linha. O que nós temos então aqui? O limite de z tendendo a infinito, de x de 0 sobre z elevado a 0, mais x de 1 sobre z elevado a 1, mais até x de infinito sobre z de infinito. Quando eu faço análise para z tendendo a infinito, como nós temos z no denominador aqui, todos esses termos vão tender para zero. Enquanto que esse primeiro vai ser z elevado a 0, isso aqui é 1, sobra, portanto, x de 0 dividido por 1, que é o próprio resultado que nós obtivemos aqui. Isso nos leva a concluir que, para determinar x de 0, basta determinar o limite de z tendendo a infinito, y de z. Por sua vez, quanto à análise do x em regime, o que a gente observa aqui? Que o limite de z tendendo a 1, de z na menos 1, y de z, é igual ao limite de z tendendo a 1, de z menos 1 sobre z. Afinal de contas, o z está tendendo a 1. Eu poderia reescrever, então, isso aqui como sendo 1 menos z na menos 1 e jogar isso aqui para dentro do somatório, de tal forma que o resultado seria o limite de z tendendo a 1 do somatório de n de 0 até infinito, 1 menos z na menos 1, x de n, z na menos n. Se eu agora pego o x de n e multiplico por 1 e por z na menos 1, o que eu vou obter é x de n menos x de n menos 1. Afinal de contas, a gente já sabe que z na menos 1 provoca um deslocamento de uma amostra. Isso seria equivalente a escrever x de n menos 1. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Abrir esse somatório agora para os diferentes termos, né? E isso vai produzir uma soma de diferenças. Então, o que nós vamos observar? Limite de z tendendo a 1, limite de n tendendo a infinito, ou seja, vamos avaliar isso aí para todos os termos possíveis. E o resultado seria x de 0 menos x de menos 1 sobre z elevado a 0 mais x de 1 menos x de 0, vai seguindo, mais x de menos 1 menos x de menos 2, mais x de n menos x de n menos 1, e assim vai indo. Como nós estamos interessados no z tendendo a 1, o que ocorre? Todos esses termos do denominador vão virar 1. E também nós observamos que essas diferenças vão se cancelando. Primeiro, como o sinal é causal, isso aqui é zero. Esse termo aqui vai cancelar com esse. Esse outro aqui vai cancelar com o próximo que tiver aqui. Esse termo, x de n menos 1, cancela com esse. Assim como esse aqui teria cancelado com o anterior a ele. De tal forma que, após todos esses cancelamentos, resta apenas o x de nzão. Portanto, fica demonstrado aqui que o limite de z tendendo a 1, de z na menos 1, y de z, é igual a limite de nzão tendendo a infinito de x de nzão, que poderia ser escrito como x de infinito. Essas duas demonstrações, tanto a anterior quanto essa que nós vimos agora, do valor inicial e do valor final, foram apresentadas pelo João Brown Neto e pelo William Gonçalves, também em 2016-2.